sua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 30. Os apóstolos voltaram da sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus lhes disse: vamos sozinhos a um lugar mais tranquilo para descansar um pouco? Pois tanta gente ia e vinha com eles e eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram do barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os que o reconheceram e os viram partir, indo embora, pegaram seus barcos e saíram de várias cidades e correram e chegaram naquele lugar que eles foram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão que os aguardava. E Jesus então teve compaixão desta multidão, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou-lhes a ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até Jesus e disseram: Mestre, este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: providenciem vocês mesmo alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo este povo, responderam os discípulos. Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão verificar? E eles voltaram e informaram: Mestre, conseguimos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles sentaram em grupos de 50 e de 100 pessoas. E Jesus tomou então 5 pães e 2 peixes, orou para o céu, abençoou. E então, à medida que ia partindo os pães, entregava aos seus discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os peixes para todos que receberam uma porção. E naquele dia, todos comeram à vontade. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos com pães e peixes que sobraram, sem serem tocados. E os que comeram naquele dia foram 5.000 homens. O texto aqui, Felipe, é um texto bem conhecido, meu amigo. Só que, como eu disse a vocês, a direção hoje, Rogério, não é nós aplicarmos na multiplicação, mas eu quero trabalhar, impelido pelo Espírito Santo, Denise, um pouco antes da multiplicação. O verso 30 diz assim: e os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que haviam feito e ensinado. O que acontece aqui? No capítulo 6 mesmo, no verso 7, a Bíblia diz que Jesus, depois de preparar os seus discípulos, Everton, por algum tempo, ele vai liberá-los a primeira vez, Miguel, para fazerem missão sozinhos. Até este episódio aqui, Vinícius, todas as vezes que eles participaram de cura, todas as vezes que eles participaram de um milagre, todas as vezes que algo sobrenatural aconteceu, eles eram apenas coadjuvantes, Josias. Jesus fazia o milagre e eles apenas participavam. Agora no capítulo 6, no verso 7, Jesus decide, depois de prepará-los e capacitá-los, enviá-los. Então ele pega não só os 12 que caminharam com ele constantemente, mas ele pega, Fábio, 70 discípulos que estavam próximos, divide em grupos de 2 em 2 e manda que eles saíssem para povoados e cidades, que eles viajassem. E o objetivo desse tempo é que eles ensinassem, ministrassem cura, ministrassem libertação para todos os que eles encontrassem. A direção de Jesus, ela é clara e objetiva, Kimone, quando ele diz: na cidade que vocês entrarem e as pessoas receberem, fiquem lá. E se não receberem, ele diz: saiam de lá, batam o pó da roupa e vai para frente. Não se prende com a rejeição. Ele diz: não levem roupa, não levem sandália, não levem comida, porque o lugar que vocês chegarem ali, vocês encontrarão provisão. E o texto diz, Rafael, que eles foram. E de fato, muitos milagres aconteceram, pessoas oprimidas foram libertas, doentes foram curados, muitos receberam a palavra do Senhor e foram ensinados. E depois desse ciclo de ministração, os discípulos de Jesus retornam até ele, porque ele não foi, o professor ensinou e mandou, vão para a prova. Porém, quando eles estão voltando, eles encontram Jesus, talvez um dos poucos momentos que nós vamos ler dele triste. Por quê? Porque enquanto os discípulos estavam em sua missão e Jesus fica retirado, Jesus recebe a notícia que o seu primo, João Batista, tinha sido assassinado.
João Batista foi aquele que, quando a mãe de Jesus se encontra com a mãe de João Batista, os dois ainda no ventre, ele se agita. Ele é um filho de um milagre, de uma mulher já idosa que acaba engravidando de uma forma sobrenatural do Senhor. Nós vemos João Batista sendo o primeiro que afirmou a messianidade de Jesus. Quando Jesus se aproxima dele no Jordão, ele diz: eis o Cordeiro do céu que veio tirar o pecado do mundo. João Batista também batiza Jesus no Rio Jordão. Ele é aquele que veio preparar o caminho de Jesus, e fica muito claro, tanto no Velho Testamento com as profecias messiânicas, com a história dele. Jesus não tinha só um relacionamento, Maurício, ministerial com João Batista, mas era familiar. João Batista, por conta da autoridade, da forma que ele pregava, ele foi preso por Herodes Antipas. Herodes Antipas era um tetrarca, era o rei dos judeus, que não tinha poder de governo, porque quem governava era Roma, mas ele tinha o respeito, né? Eles não o tiravam para não agitar o povo. Herodes Antipas, ele se torna muito poderoso. Ele começa a governar a região da Galileia. O reino do seu pai Herodes o Grande é dividido em 4, por isso tetrarca. E ele assume uma das bases, né, de governo. E ele tinha um irmão chamado Herodes Felipe, que tinha um governo um pouco mais tímido, com menos poder. Herodes Felipe era casado com Herodias, uma mulher muito bonita, muito dominante e também maligna. Quando Herodias vê que o seu cunhado Antipas está mais poderoso do que o seu marido, ela simplesmente abandona o Felipe para morar com Antipas e se torna a esposa dele. O problema é que isso é um adultério. E o adultério na cultura judaica era condenado à morte de apedrejamento. Os sacerdotes, fariseus, os religiosos que lutavam tanto contra o pecado, veem isso acontecendo, mas fecha o olho, passa pano, o cara é poderoso, deixa assim. João Batista não. Quando João Batista fica sabendo que Herodias, rainha do povo judeu, por mais que não tivesse poder de uma das 4 partes do governo ali do povo judeu, tinha abandonado para estar com o irmão, ele vai diante do palácio de Herodes Antipas, aponta o dedo e diz: adúlteros, devem morrer, maligna. E essa mulher fica indignada, endemoniada. E ela fala para Herodes Antipas: mata ele. Ele falou: não vou fazer isso, o cara é ovacionado, adorado e respeitado pelo povo. Depois de quase 500 anos, é o primeiro profeta que aparece. Ele não vai se levantar contra. Mas essa mulher fica doida, esperando uma oportunidade para eliminar João Batista por conta da vergonha que ele faz passar. A Bíblia diz que um dia sua filha Salomé, filha de Herodias, tem uma festa e ela dança de uma forma muito sensual. Herodes Antipas, o seu padrasto, agora vê toda aquela situação e, embriagado, diz para ela, depois de terminar a sua apresentação: me peça o que você quiser, que eu te dou até a metade do meu reino. Aquela jovem pós-adolescente, sem saber o que pedir, vai até a sua mãe, Márcio, e diz: o que eu peço? Herodias fala: já sei, é a minha oportunidade, peça a cabeça de João Batista. E ela, manipulada e dominada pela mãe, vem até Herodes e diz: eu quero a cabeça do profeta que falou mal da minha mãe. Ele agora estava em o que chamamos de uma sinuca de bico. De um lado, o profeta que era respeitado pelo povo, levantado depois de quase 500 anos. Do outro lado, a sua palavra, e ele tinha que guardar a sua reputação, já que não mandava muito pouco que mandava, ele tinha que manter. Então Zerci, a Bíblia diz que ele cede aquilo que é dominado pela mulher, e ele acaba então mandando matar João Batista, e ele é decapitado. A notícia da decapitação de João Batista chega para Jesus no momento em que ele está sozinho, Davi. Os discípulos todos estão em missão. E então chega a notícia que o seu primo, profeta, homem de Deus, aquele que veio preparar o seu caminho, agora foi decapitado, e o seu coração fica amargurado. Junto disso chegam os discípulos, e os discípulos chegam empolgados. Por que eles chegam empolgados, Gerson? Porque agora sozinhos eles tinham visto e tinham vivido, Valdir, muitas manifestações sobrenaturais.
Eles tinham orado pelos enfermos e eles sendo curados, pessoas oprimidas sendo libertas, ensinado e as pessoas aceitado o reino de Deus. Eles declaravam a verdade que Jesus trouxe e as pessoas aceitavam essa verdade. Então de um lado Jesus está em luto, de outro lado eles estão empolgados. De um lado Jesus está triste, do outro lado eles tinham tantas coisas para contar. E no verso 31 o texto diz que Jesus então faz uma escolha. Ele diz para aqueles 12 que estavam próximos: vamos sair daqui? Vamos para um lugar mais calmo? Vamos tirar um tempo para descansar? Vamos tirar um tempo só para nós, a sós? Jesus queria trabalhar o seu luto. Os discípulos precisavam de um tempo com ele para contar dos seus feitos. E a melhor forma para eles era se retirar, porque o texto diz que eles não tinham tempo para nada. Onde eles estavam tinha muita gente, Márcio, eles não tinham tempo nem para comer. Então os discípulos aceitam e eles pegam o barco, saem de Cafarnaum. Aqui nesse texto não diz para onde eles vão, mas Mateus vai dizer que eles vão para Betsaida. Betsaida, dentro do território das terras da Judéia e da Galileia, era o território mais desértico, era o território que tinha menos povoados. E Jesus então provavelmente iria montar ali a sua tenda com os discípulos e ficaria um tempo para descansar. Descansar é bom, sim ou não, gente? É maravilhoso. Oxe, como é bom. É errado descansar? Pelo contrário, é um princípio bíblico. Deus estabelece o sábado como uma lei, não de sábado, mas de descanso. E eles sairiam para aquele tempo. Então os 12 entram no barco, vão até Betsaida. O problema é que quando Jesus desce com os seus discípulos de Betsaida, a Bíblia diz que lá ele encontra quem? A multidão. Alguém ouviu a conversa deles, que estavam indo para um lugar deserto. E essa multidão que estava com Jesus em Cafarnaum, pegam seus barcos e suas coisas e vão esperar ele lá. Eles vão para o lugar onde Jesus estava. Pensa num povo chato. Eles não deram tempo para o homem descansar, não. Eles não deram tempo para Jesus viver seu luto. Eles não deram tempo para os discípulos descansarem também da estafa da viagem, da missão. Quando Jesus chega em Betsaida, todo mundo está aguardando. E a Bíblia diz que só de homens eram 5.000. Alguns teólogos que acreditam que tinha ali entre mulheres e crianças perto de 18 a 20.000 pessoas. Não era uma multidão como está aqui hoje na Nova Aliança, centenas de pessoas. Aqui nós éramos povinho perto deles. Quando Jesus desce do barco, a Bíblia não diz, mas eu conjecturo, eu fico imaginando, Shua, que um discípulo olha para o outro e fala: deu ruim. Talvez Pedro, que era o mais afoito, deve ter falado para Jesus, conjectura, não está na Bíblia, mas talvez Pedro falou assim: Josielso, Jesus, vamos vazar que dá tempo. Vamos bora, vaza, pega o barco. Até eles pegarem as coisas deles, entrarem no barco, a gente está longe. E eu não estou dizendo que é errado eles descansarem. E não estariam errados se eles tivessem procurado um outro lugar mais deserto do que aquele. Não é errado. Eles estavam no direito deles. Porém a resposta de Jesus foi diferente dos seus discípulos. Enquanto talvez os discípulos estavam doidos, Andressa, para falar do que tinham vivido na sua viagem missionária para Jesus, enquanto eles estavam doidos para descansar do tempo que eles trabalharam, da missão que foi cansativa, enquanto eles estavam preparados para tirar esse tempo de retiro apenas com Jesus, e eles queriam talvez continuar esse tempo a sós, a Bíblia diz que Jesus, quando viu aquela multidão, ele teve compaixão dela. Diga comigo, compaixão. Porque ele viu que eram como ovelhas sem pastor. E Jesus então aborta o seu plano de descanso, aborta o seu plano de solitude, aborta o seu plano de ficar a sós com os seus discípulos, e mudando todo o processo, a Bíblia diz que Jesus se volta a eles e ensina aquela multidão o dia todo. Ele prega para aquela multidão o dia todo. Ele traz cura para aquela multidão o dia todo. Ele traz libertação para aquela multidão o dia todo. E mesmo no seu estado cansado, estafado, ele não para. Qual é a primeira lição e onde nós chegamos na aplicação, que eu sei que você está dizendo: pastor, até agora você contou só história, eu quero saber o que isso tem a ver com a minha vida. A primeira lição que eu aprendo, porque a palavra começou primeiro para mim, e eu quero compartilhar com vocês. Vivemos em um tempo onde a igreja de Cristo, quem é a igreja? Diga amém.
precisa ter compaixão da multidão que ainda está perdida. Não importa quais são as suas conquistas, não importa quais são os seus dias de cansaço, não importa a sua estafa, não importa a sua celebração, não importa até a sua dor e as suas dificuldades. Eu não estou dizendo que você não tem que parar para descansar, e não é isso que Deus está falando para mim. Eu não estou dizendo que você não tem que celebrar as suas conquistas, como os discípulos estavam empolgados, Nelson. Eu não estou dizendo que nós não temos que parar depois de um tempo de missão. Mas Deus está falando com pessoas que não é hora de você parar tudo porque você acha que está cansado. Mas eu e você precisamos entender que muitas pessoas estão precisando de Jesus, e nós precisamos ter o nosso coração como um dele, um coração cheio de compaixão. A multidão está desesperada por Deus, desesperada. Onde nós formos, se falarmos que somos cristãos evangélicos, Márcio, e as pessoas verem Jesus em nós, elas vão nos pedir ajuda, elas vão nos pedir conselho, elas vão pedir oração, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Amados, o problema é que parte da igreja está tão apática, está tão cansada, está tão paralisada, está tão angustiada, está tão vivendo as suas dores, que nós não estamos prestando atenção na multidão que está precisando. Nós estamos como os discípulos, falando para Jesus: vambora, 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 vambora. E o coração de Jesus é diferente. O coração dele, mesmo cansado, mesmo vivendo luto, ele deixa o luto de lado e ele tem compaixão. Como que nós vamos nos voltar àqueles que estão desesperados, precisando de cura, precisando de libertação, precisando de transformação? Coisas que nós temos, porque temos Jesus, amém, queridos? Quem tem Jesus como Salvador da sua vida, diga amém. Se você tem Jesus, você tem salvação, sim ou não? E se você tem salvação para você, você pode compartilhar com outro, sim ou não? Quem reconheceu Jesus como Salvador, levanta a sua mão, diga amém. Se você tem Jesus Cristo, você tem libertação, sim ou não? E você pode levar a libertação para os outros, sim ou não? Quem tem salvação em Jesus Cristo, levanta a sua mão, diga: eu tenho. Se você tem Jesus Cristo, você tem palavras de cura, você tem cura de Jesus em você, sim ou não? E nós podemos ministrar cura aos outros, sim ou não? Jesus disse que em nome dele nós faríamos coisas maiores daquelas que ele fez. Agora, por que, Luciano, nós não estamos levando cura, libertação, transformação e salvação para as multidões lá fora? Porque às vezes nós estamos vivendo nossas dores. Às vezes nós estamos preocupados com as nossas conquistas. Às vezes nós estamos envolvidos com as nossas angústias. E eu não estou dizendo que não temos não temos que deixar as celebrações ou as dores de lado, mas não podemos colocar o foco apenas nisso. Por quê? Porque os últimos dias chegaram, Jesus está voltando, e é por isso que as pessoas estão desesperadas por algo que talvez elas nem sabem que precisam, que é Jesus, mas precisam. Só que nós estamos preocupados só com a bênção. Nós estamos preocupados só com a cura da nossa dor. Nós estamos preocupados apenas com as nossas conquistas. E eu não estou dizendo que Deus não vai trazer isso para você, mas pare de colocar foco naquilo que você precisa dele, e comece também a dar atenção naquilo que ele quer fazer, usar você para fazer através dele. Quem está entendendo, diga amém. As pessoas estão desesperadas por Jesus. Eu sou pastor há quase 20 anos, Magali, e nesses 20 anos eu nunca vivi o que nós temos vivido nos tempos de hoje, Evandro. Esses dias eu estava no culto aqui, e se essa pessoa estiver aqui, eu peço perdão de estar expondo você, não é minha intenção, até porque eu não te encontrei para pedir autorização. Mas estava no culto, quando apagamos a luz para orarmos, alguém entrou pela porta do meio direto, e ele veio até aqui, e ele diz: eu quero Jesus, eu quero aceitar Jesus. Desesperado. Depois a equipe falou: pastor, ele estava lá fora no estacionamento, ele apagou o cigarro e ele entrou na igreja querendo Jesus. E não tem a ver com o cigarro, tem a ver com que ele deixou algo que tem escravizado e aprisionado ele, talvez outras coisas que tenham oprimido ele. E amados, nem tinha feito o apelo, ninguém tinha falado de Jesus. Ele veio desesperado para querer o Senhor. Por quê? Porque talvez nós estamos tão preocupados com as nossas conquistas que nós não estamos indo, Deus está mandando eles. As pessoas estão tendo que vir sozinhas, porque nós estamos preocupados com o nosso luto. Nós estamos preocupados com o nosso descanso. Nós estamos preocupados com as nossas conquistas. Quem está me entendendo, diga amém. Igreja amada, nós precisamos começar, assim como Jesus, ter compaixão pela multidão que está lá fora.
O evangelho que eu e você vivemos dentro da igreja é fácil. O evangelho que é difícil de viver é aquele que nós vivemos lá fora. Quem está me entendendo, diga amém. Quantos de nós temos usado a nossa rede social pelo menos para lançar a semente na vida de alguém? Talvez, Moacir, alguém chega para nós e fala assim: a minha alma está angustiada, e você recebeu uma mensagem que fala exatamente daquilo que ele está enfrentando. É só um compartilhar, leva 3 segundos, mas nós estamos correndo demais, cansados demais, tristes demais, dolorosos demais. A primeira lição que eu aprendo com Jesus nesse texto não é sobre multiplicação de pães e peixes, é sobre compaixão. Nós precisamos ter compaixão. Qual é a definição da palavra compaixão, pastor? O dicionário diz que a palavra compaixão vem do latim compassio, que significa sofrer com. Ou seja, compaixão é colocar-se no lugar do outro a ponto de sentir a dor do outro. Quando Jesus, Tiago, ele chega naquele lugar deserto, cansado, vivendo luto, desejando solitude, precisando de apenas amigos perto dele, ele vê aquela multidão como ovelhas sem pastor, ele se coloca no lugar deles. E sabe o que acontece? Ele deixa o descanso e ele se volta àquela multidão. Vai comigo no verso 36. Quando Jesus chega naquele deserto de Betsaida, vê aquela multidão, nós temos 2 respostas naquele barco, ou na saída daquele barco. De um lado, Wesley, está Jesus, e a Bíblia diz que ao ver a multidão tem compaixão deles. E do outro lado, Lu, estão os discípulos, que não ficam confortáveis com o que estava acontecendo, visivelmente. Jesus, tendo compaixão, tendo autoridade, Adenilson, sobre eles, traz os discípulos, Raquel, para ministrarem. E a tarde toda Jesus ministra aquele povo, já gera cura, libertação, transformação. Então no final da tarde a Bíblia diz lá no Evangelho de João que André, ele vem até Jesus e diz assim: mestre, Jesus ensinando, e ele talvez puxa o mando de Jesus e fala: mestre, Jesus olha para ele e falou assim, verso 36, manda a multidão embora, libera eles, porque para que eles possam sair e ir aos campos e povoados e vizinhos comprar algo para comer. Verso 37, Jesus porém disse: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. E a resposta deles foi: não temos nada. A primeira lição é sobre compaixão. A segunda lição é sobre disposição. É visível que os discípulos não estavam muito dispostos a servirem. E na primeira oportunidade, ou desculpa que eles tiveram para liberar o povo, eles disseram: mestre, manda eles embora. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe por que nós não estamos tendo compaixão? Porque talvez está faltando para nós disposição. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você, eu não estou aqui para julgar. Mas a resposta, Jéssica, de Jesus foi tão intensa. Jesus olha para aquele discípulo e diz assim: providenciem vocês mesmo. Ele diz: vão lá e façam. Se o povo está com fome, vão lá e sirvam. Se o povo tem necessidade, vão lá e supram. Mas a resposta deles novamente foi negativa. E eles disseram: não temos nada. Por que Jesus disse para eles, Maurício: vão lá e façam, vão lá e providenciem? Porque Jesus sabia que eles tinham o que eles nem imaginavam que tinham. O que eles estavam falando para Jesus: libera eles para comprar pão e comerem. Jesus falou: dê a eles de comer. Eles falaram: mas nós não temos. Jesus sabia que tinham. A segunda lição que eu aprendo aqui não é falta hoje de oportunidade, é falta de disposição. E a última lição que esse texto me ensina, e eu encerro aqui, verso 39. Então Jesus ordenou os discípulos que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. E assim eles sentaram em grupos de 50 e de 100. Terceiro ponto que nós precisamos para vivermos o chamado, sermos usados por Deus: primeiro, compaixão; segundo, disposição; terceiro, organização. Aqui eu posso aplicar, Sérgio, tanto para aquele que vai ser salvo e vai viver o milagre, quanto aquele que vai ministrar o milagre. Pastora Vanessa, o texto deixa bem claro que aquela multidão não recebeu o pão e o peixe milagrosamente.
E aquela multidão, Leozinho, e aqueles discípulos não entregaram o pão e o peixe milagrosamente, sem antes organizarem. O que eu entendo, o que eu aprendo com isso? Não existe milagre no meio da bagunça. Não existe multiplicação em meio ao caos. Não existe propósito se manifestando se a nossa vida está em desordem. Jesus toma o pão. Antes de dar graças, ele diz o quê? Organiza o povo. Coloca o povo em grupos de 50, 50, 100 e 100. Sabe por que talvez alguns de nós não estamos vivendo ainda o nosso chamado ministerial? Ou talvez alguns de nós não estamos vivendo ainda o milagre de Deus? Porque nós temos uma vida bagunçada. Finanças bagunçadas. Emoções bagunçadas. Casamento bagunçado. Desordem. Deus não age na desordem. O que age na desordem? Parasitas, rato, barata. Já entrou em galpão abandonado onde tem um monte de bagunça? Sim ou não? Você encontra anjo lá? Nossa, esse anjo é desafinado. O que você encontra? Rato, barata. O que rato e barata simbolizam? Demônios. Com todo amor e carinho. Se tua casa está uma bagunça, se teu guarda-roupa está uma bagunça, se tua garagem está uma bagunça, infelizmente na tua casa não vai ter milagre. O que vai ter é caos, vai ter bagunça de demônio. Você sabia que tem demônio lá na Umbanda que ele se move pela bagunça? Maria Mulambo. É bagunça. A bagunça atrai o inferno. Você entra num lugar bagunçado, um lugar fedido, parece que aquele lugar está contaminado, você tem até uma opressão. Agora você entra num lugar de ordem, você encontra a paz, sim ou não? E a tua casa tem sido de ordem ou de bagunça? Não me responda. Suas emoções têm sido de ordem ou de bagunça? Suas finanças têm sido de ordem ou de bagunça? Seu casamento tem sido de ordem ou de bagunça? Nós não viveremos milagres no meio da bagunça. Está na hora de nós colocarmos tudo no lugar. Começando pelo que nós enxergamos. Começando pelo que nós enxergamos. Começa organizando guarda-roupas. Começa organizando o quintal. Porque a desordem externa da nossa casa revela muitas vezes a nossa desordem interna. Jesus só fez milagres, só multiplicou o pão, só manifestou o cuidado com a multidão depois que eles estavam organizados. Fique